Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula a gente vai trabalhar vários conceitos, conceito de tipo de dados, atribuição e alguns operadores matemáticos. Beleza, para trabalhar esse conceito a gente vai utilizar o seguinte problema. Escreva um programa que receba dois números A e B e realize a soma deles. Escreva o resultado na tela. A gente vai receber aqui dois números, que a gente tem um exemplo, 4 e 5, a gente vai fazer a soma deles. Então, resultado a gente vai escrever na tela. Resultado igual a, quando a gente soma 4 com 5, então a gente tem como resultado 9. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Então, vamos começar a escrita do nosso programa. Então, a gente vai começar com o quê? Texto algoritmo, nome. Como a gente está fazendo uma soma, sempre é útil você colocar o nome do programa ao que está relacionado com o que você está fazendo. Se estamos fazendo uma soma, então a gente vai colocar aqui soma. Beleza. Vou finalizar aqui o algoritmo só para a gente não esquecer. Que a gente vai definir o início, nossa sequência de etapas. E vai colocar um espaço aqui para a gente declarar as variáveis. Então, quando a gente está resolvendo um problema, que a gente tem que pensar qual a sequência de passos, né? Então, a gente começa com o quê? Com as entradas, o que a gente vai precisar para o nosso programa. Então, analisando o nosso problema específico, a gente precisa o quê? A gente precisa selecionar, receber, no caso, o conteúdo de duas variáveis, A e B. Então, a gente precisa criar dois locais, um com nome A, outro com nome B, para armazenar valores inteiros. Então, isso seria a entrada, o que o usuário vai fornecer para a gente. Com processamento, a gente precisa do quê? O processamento, a gente vai pegar o conteúdo dessas duas variáveis e o que a gente vai fazer é uma soma delas. Então, processamento, a gente tinha que somar essas duas variáveis e armazenar esse resultado em um outro local. Beleza, finalizado o processamento, a gente vai para a etapa de saída. Então, como saída, a gente tinha que imprimir a soma na tela. Então, na entrada, a gente precisaria de duas variáveis, A e B. Para o processamento, a gente precisaria de uma terceira variável para armazenar o resultado. É isso. Então, a gente precisaria aqui de uma variável A do tipo inteiro, de uma variável B do tipo inteiro. E se você soma dois valores inteiros, a gente vai ter como resultado o quê? Um número também inteiro. Então, o nosso resultado lá que a gente vai utilizar no processamento, ele também vai ser inteiro. Então, a gente pode escrever dessa forma, separado, ó, variável A do tipo inteiro, variável B do tipo inteiro e variável resultado do tipo inteiro. Ou a gente pode fazer assim para simplificar. Então, como são todas do tipo inteiro, a gente pode declarar dessa forma. Isso aqui a gente vai ter três variáveis, A, B e R do tipo inteiro. Beleza, então a gente vai fazer o que? Escrever na tela. Então, vamos escrever, escreva. Vamos escrever o texto, informe o valor de A. Beleza. E aqui embaixo a gente vai fazer o que? Vai ler o valor e vai armazenar o resultado que foi lido na variável A. Então, quando a gente for executar, se a gente escrever aqui, ó, utilizar só o comando escreva, as próximas instruções que a gente gerar informações para a tela vai ser escrito um à frente do outro. Então, comumente a gente coloca aqui um L para dizer o quê? Que a gente vai escrever o texto e o próximo texto que a gente for escrever, a gente vai escrever na linha abaixo. Então, esse L aqui é para pular uma linha. Então, esse comando escreva e pule uma linha. Beleza, aqui a gente lê o valor de A. Então, da mesma forma, a gente iria colocar também para ler o valor de B. Vou colocar aqui, informe o valor de B. Beleza. Aqui embaixo a gente lê esse valor. Leia B. Aí aqui tanto faz se você utiliza o texto em maiúsculo ou em minúsculo, o visual, e ele não reclama com respeito a isso. Beleza, aqui a gente leu duas variáveis. A variável A
E aqui embaixo a gente leu a variável B. Agora a gente tem que fazer o quê? Fazer a soma dessas duas variáveis e atribuir esse resultado a algum local. Então a gente faz isso com o operador de atribuição. Então a gente vai armazenar esse resultado em R e vai dizer que R, ó, vai ser o resultado da soma de A mais B. Então se A for 4 e B for 5, então R vai receber o quê? 4 mais 5, R vai receber o valor 9. Por fim, a gente vai imprimir o resultado na tela. Vou colocar aqui, escrevam. Então, lá no nosso problema, né, a gente tem que escrever um texto, resultado igual. E logo após a gente imprimir o que está aqui nesse local R. Ou seja, o local que armazena o nosso resultado. Vamos executar para ver como o nosso programa está se comportando. Então, vou executar novamente passo a passo. Então, aqui, ó, à direita, a gente tem a nossa tela, que a gente está criando as variáveis. Ó. A gente criou 3 variáveis. Primeira A, do tipo inteiro. Segunda B, também inteiro. E a terceira, o resultado também inteiro. Por enquanto, ó, que a gente não leu nada, todas elas têm o valor 0. Então, valor padrão aí atribuído pelo computador. Beleza, então agora a gente vai executar essa instrução, então vai ser mostrado na tela, informe o valor de A. Beleza, quando a gente executar aqui, ó, note ó, que para pedir o valor de A já foi colocado embaixo. Isso por quê? Porque a gente colocou um L. Se a gente não tivesse colocado um L, o cursor aqui ia ficar aqui na frente do A. Beleza, vou digitar aqui 4. Executar a próxima instrução. A próxima instrução é o que? Informe o valor de B. Então, quando a gente executar, vai ser ó, impresso na tela, informe o valor de B. E aqui a gente vai informar aqui o valor de B. Beleza, então note ó, que o valor de A ficou com o valor 4, o valor de B ficou com o valor 5 e o resultado ficou com o valor 9. Então, foi escrito na tela o que? Informe o valor de A, o usuário digitou 4. Informe o valor de B, o usuário digitou 5. Então, o resultado recebeu 4 mais 5, no caso 9, foi impresso na tela. O texto, resultado igual, então foi impresso o texto, resultado igual. E depois o computador identificou uma variável aqui chamada de R. Como é uma variável, ele foi pegar o conteúdo que está nessa variável em particular. Qual é o conteúdo dela? 9. Então, por isso que foi impresso aqui o valor 9 e não a letra R. Beleza, então, quando criamos variáveis, então cada variável vai ter um tipo em particular. Então, ela só vai aceitar dados vai informar quais são os dados que aquela variável em particular aceita. Então, por exemplo, a gente tem tipos ó, inteiros, por exemplo, os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem números reais. Por exemplo, aqui ó, os valores 0.25, 0.5, 0.75 e 1.0. Então, note aqui ó, que a gente está separando por ponto, parte inteira da parte fracionada e não por vírgula, como usualmente a gente faz. A gente tem também o tipo texto. Exemplos do tipo texto seria Olá Mundo 5, 6, 7. Então, se você digitar 5, 6, 7, apesar dele ser um número, ele vai ser interpretado como um texto se aquela variável em particular, o tipo dela for um texto. Então, por exemplo, se você for tentar somar 5, 6, 7, que é um tipo texto com outro valor, por exemplo, o valor 4, essa soma ela não vai ocorrer da forma usual. Beleza, e a gente tem um tipo lógico que recebe 2 valores, verdadeiro ou falso. E a gente viu o operador de atribuição, né? Então, o operador de atribuição é uma setinha para a variável que recebe o valor. Então, lá a gente tinha o que? Ó? R, que é a variável que recebe o resultado, vai receber a soma de A com B. Então, R seta A mais B. Beleza, os tipos de dados são o quê? Como é que a gente coloca isso? Né? A gente coloca os nomes das variáveis, 2 pontos e o tipo de dado. Então, para definir o inteiro, o nome da variável, 2 pontos inteiro.
Para definir uma variável quebrada do tipo real, o nome da variável, real. Para definir uma variável do tipo texto, então a gente vai colocar o nome da variável, texto. E para definir uma variável do tipo lógico, vai definir o nome da variável, lógico. Beleza, e a gente tem também os operadores matemáticos, né? Aqueles operadores tradicionais. Por exemplo, se a gente tiver o 3 mais 2, qual vai ser o resultado? Então, o resultado aqui vai ser 5. Então, o mais funciona da forma usual que a gente já conhece. 3 menos 2 também vai funcionar da forma usual, vai ter como resultado 1. Aqui, a multiplicação, a gente usualmente... Na matemática, não utiliza um x. Então, aqui a multiplicação é um asterisco. Se você fizer 3 vezes 2, aqui você está dizendo que você está multiplicando o valor 3 vezes o valor 2. Então, vai dar 6. Beleza. Se você fizer 3 dividido por 2, qual vai ser o resultado? Então, o resultado aqui vai ser a divisão tradicional, ou seja, se eu divido 3 por 2 pessoas, vai dar 1,5 para cada uma delas. Beleza, se a gente fizer assim, com a seta voltada para o outro lado. Então, se a gente tiver 3/2, então aqui vai ser uma divisão inteira. Isso quer dizer que a gente vai descartar a parte fracionada. Então, se a gente dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Mas como aqui é a divisão inteira, a gente vai descartar esse 0,5 e o resultado aqui vai ser apenas 1. Então, a gente vai descartar a parte fracionada. E 3 por 102, então aqui denota o quê? Denota aqui o resto da divisão. Então, se eu dividir 3 por 2, vai dar o quê? Vai dar 1. Então, 1 vezes 2, 2, para chegar em 3 sobra 1. Então, o resto dessa divisão vai ser 1. Quando você fizer 3 por 102, você está pegando o resto dessa divisão, que vai ser o valor 1. E se a gente fizer aqui 3, chapéu 2, isso daqui quer dizer o quê? Quer dizer exponenciação. Então, aqui a gente está fazendo o quê? 3 elevado a 2. Então, 3 elevado a 2 seria 3 ao quadrado, daria como resultado 9. Beleza? Aqui a gente tem um resumo dos operadores, né? Então, mais para adição, menos para subtração, o asterisco para multiplicação. Isso aqui seria a divisão tradicional que a gente conhece. A barra voltada para o outro lado será a divisão inteira. Então, a gente vai descartar. Se a gente fizer uma divisão desse tipo, a gente vai descartar a parte fracionada. E o porcento ou o mod, eles funcionam para pegar o resto da divisão. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.